Só quero deixar avisado que esse episódio teve uns probleminhas de áudio, tá? Desculpa. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente. Eu vou até usar a animação natural porque eu tô preguiça de montar toda a estrutura. Aliás, o roteiro desse vídeo ele ficou muito grande, então acho que eu vou dividir em 3 e 4 partes. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que, na verdade, eu meio que tô abandonando o liberalismo. Pode ser uma coisa meio chocante pra alguns, principalmente que acho que o meu público é majoritariamente liberal. Mas calma, eu também não virei um comuna. Isso vai acontecer depois que eu acabei lendo esse livro aqui. Deixa eu pegar ele. Problema da Pobreza, de Abraham Kuyper. Cara, esse livro aqui, ele realmente meio que abriu os meus olhos. Ele realmente fez um grande diferencial pra mim. Mas quem é Abraham Kuyper? De forma rápida, Abraham Kuyper ele foi um pastor. Ele nasceu no ano 1817, foi até 1920. E ele foi um pastor reformado. Durante sua vida, ele também foi o primeiro-ministro dos Países Baixos. Ele foi primeiro-ministro entre 1901 e 1905. Era um período que também estava tendo um tipo de teologia liberal muito forte. E graças a Deus, ele se desvencilhou desse tipo de movimento. E assim que ele se desvencilhou desse movimento, ele se vinculou à Igreja Reformada, né, a Igreja Calvinista, onde ele conseguiu reerguer teologia reformada na Holanda. E aliás, o calvinismo foi a base das suas ideias políticas, e o que é muito interessante. Outra coisa legal também do Kuyper é que ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Então o cara ele tem um currículo assim bem cheio, né? O cara foi realmente um grande homem na sua época, e a sua fundamentação na teologia reformada é o que transformou a Holanda no país que ela é hoje. Foi nessa mesma teologia do Kuyper, essa teologia política e reformada, que foi o que me fez mudar de ideologia. E apesar de eu abandonar a ideologia liberal, não quer dizer que eu menosprezo tudo que ela oferece. Não posso negar que o liberalismo de fato ele traz coisas boas. Aliás, ele trouxe coisas boas e ainda traz. Tem as suas intenções, tem suas ideias que são boas. Só que eu de fato não sou mais liberal no sentido empírico da ideologia. Hoje eu tenho que me considerar. Aliás, eu não sei muito bem o que eu me considero hoje, mas pelos termos do livro, eu tô próximo do caipirenismo. É o que eu vou explicar. E para isso a gente tem que adentrar nesse livro O Problema da Pobreza, do Kuyper, e sobre a questão social na visão neocalvinista do reverendo. Então, o primeiro passo para você entender o caipirenismo é a sua base, é o calvinismo. Se você sabe o que é calvinismo, então você já tem mais noção do que o caipirenismo oferece. Já dito que calvinismo não tem nada a ver com o que é ensinado nas escolas, tá? É assim, uma fantasia surreal que é ensinado, não tem nada a ver. Você quer saber mais sobre calvinismo? Você quer um livro falando sobre isso? Recomendo isso aqui, ó. Vindo para a Glória de Deus, uma introdução à fé reformada. Esse livro aqui, ele é muito bom. Eu não li ele tudo, mas já de introdução ele assim, é bem agraciado. Pois bem, para Kuyper, o calvinismo ele se estende muito além do núcleo da igreja. O calvinismo ele é um modelo social que segue os preceitos de Deus. E é isso que a gente vai chamar de neocalvinismo. Kuyper ele não queria apenas transformar uma ideia de protestantismo genérica. Como Pedro Dulce escreve no livro, estava convicto de que o calvinismo era a melhor maneira de responder às questões da modernidade. Então Kuyper ele buscava transformar o calvinismo de fato num modelo político, um modelo fonte para as esferas da vida que Kuyper ele vai abordar um pouco neste livro. Nele a gente pode falar sobre o Estado, escola, família e etc. Então ele traz o cristianismo como um modelo para ser usado na sociedade, na política também, óbvio. No livro Calvinismo, que também é de Kuyper, ele vai escrever: essa manifestação do princípio cristão nos é dada no calvinismo. No calvinismo, meu coração tem encontrado descanso. No calvinismo, tenho tirado firme e resolutamente a inspiração para assumir minha posição no auge deste grande conflito de princípios. Nessa inspiração, então, que o reverendo, em 77 e 78, que ele cria um tipo de manifesto cristão, uma série de artigos na qual ele vai chamar de nosso programa. Esses escritos teóricos políticos calvinistas traz o cristianismo como uma alternativa definitiva
para o movimento político secular de seus dias. E antes que você pense que seria um governo teocêntrico, aliás, teocrático, longe disso. Kuyper ele até apoiava a separação do Estado e da Igreja. Pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão acabar entendendo. O foco para a Igreja no Kuyper é para ser um instrumento favorável para o Estado. A Igreja ela vai ser um grande ator social no meio disso tudo. Mas, de fato, para o reverendo, é necessária a separação entre Igreja e Estado. Então a Igreja ela vai ser vista como a coluna vertebral dos esforços kuyperianos. Então Kuyper ele sempre vai ser muito enfático nesse papel da Igreja no Estado, mas sempre defendendo eles como esferas diferentes. Lembra que eu falei das esferas da vida? Então, a Igreja também é uma dessas esferas. Elas são independentes uma da outra. E a Igreja ela gera um papel fundamental para o bem público da sociedade. Nesse meio que o Partido Antirrevolucionário, que também foi fundado por Kuyper, vai operar. E um dos grandes papéis desse partido foi na área da educação. E, aliás, a educação foi uma coisa muito empática na vida do Kuyper. Bebam água. Em 1876, o primeiro-ministro da Holanda, que o nome dele é bem difícil, Capene van de Coppelo, acho que é assim que se pronuncia, era um político de ideias liberais. Ele abriu um projeto de lei e encarecia os custos da educação. Isso privava que as pessoas mais pobres da Holanda, ou como o Kuyper vai chamar, gente pequena, pudessem ter acesso à educação, uma vez que o Estado ele deixaria de financiar missões. O maior conflito da época era sobre escolas confessionais, ou seja, escolas que elas tinham teologia inclusas na sua grade curricular, digamos assim. Naquela época, os liberais e socialistas eles defendiam muito o superfinanciamento das escolas públicas. Eles eram totalmente contra as escolas religiosas. E aí que o pastor reformado ele vai entrar em toda essa história. Ele abre uma petição para o rei William III para que o rei não assinasse esse projeto do Capena. E essa petição do Kuyper ganhou mais de 300 mil assinaturas. Isso só de protestantes e outras 100 mil de católicos. Lembrando que protestantes e católicos naquela época eles tinham muitos conflitos. Então aqui você já vê uma importância de liderança. De fato, uma pessoa que toma a frente diante das injustiças da sociedade. Você não vê um homem que tenta fazer puxadinho ou negociações para tentar fazer alguma coisa em seu governo. Mas é alguém que de fato busca mudar o sistema pela raiz. E ao mesmo tempo que você tem essa forte liderança, você tem um grupo de 500 mil de pessoas unidas com este homem, todas movidas pela justiça e pela igualdade. Devemos lembrar que a gente está falando do século XIX, onde a quantia populacional daquela época era menos de 5 milhões de pessoas. Ou seja, mais ou menos 10% da população total se mobilizou para essa situação. Isso é muita coisa, cara. Pensa que o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Teria 21 milhões de pessoas nas ruas gritando por justiça. Isso é muita coisa, cara. Muita coisa. E tudo isso para uma causa educacional. É lindo de se ver até. Tudo isso só foi ter uma mudança de fato em 1917, a qual o governo ele fez a separação das escolas do Estado e começou a fazer um financiamento igualitário para todos os tipos de instituição, ou seja, tanto pública quanto privada recebia esse tipo de financiamento. Esse tipo de atitude gerou uma maior liberdade educacional para as pessoas, elas podiam ter mais acesso às escolas, garantiu uma melhor variedade para a população com os mais diversos pontos de vista. Isso se refletiu ainda mais para frente, em 2003, até escolas islâmicas também receberam esse tipo de financiamento. Numa política liberal, isso não teria como ser possível. Não haveria espaço para comunidades confessionais, ainda menos em uma comunidade libertária. A profundidade kuyperiana auxiliou no pluralismo social. Foi de fato uma política de inclusão de esferas. A política do neocalvinismo é o único meio de você ter um pluralismo de esferas.
Não algo genérico, mas profundo, verdadeiro. Foi assim também que houve o surgimento de universidades não estatais na Holanda, como a Universidade Católica e a Universidade Livre de Amsterdã, que foi fundada por Kuyper, como mencionei anteriormente. E a coisa mais bela de se observar dessas universidades é que a própria gente pequena, os mais abastados, os mais pobres, era quem sustentavam essas universidades por bel prazer. Os próprios fiéis gareavam para sustentar essas universidades. Eles queriam aquilo, eles tiravam do pouco que tinha para sustentar a existência dessas instituições. É muito belo, é muito poético, principalmente porque as pessoas acham que as pessoas mais abastadas elas não vão ter as oportunidades de estar cursando numa excelente universidade, mesmo que ela seja privada. Mas esse tipo de reforma que o Kuyper proporcionou é o que fez o grande diferencial. É como se hoje uma pessoa mais abastada do Brasil pudesse estudar no Mackenzie, digamos assim. Então, de fato, é muito bonito de se ver. Elas tinham, de fato, a oportunidade de estar ingressando numa universidade pública daquela época, mas eles preferiam ceder pouco que tinham para sustentar algo em que eles acreditavam. Essa foi a parte 1 do vídeo. De fato, ela foi um pouco mais curta do que vai ser as outras duas. A parte 2 ela vai ser um pouquinho mais extensa e a parte 3 vai ser bem mais extensa. Mas eu tô fazendo isso meio que para separar os tópicos do que eu quero falar. De fato aqui, pelo menos na minha gravação, já tá com 33 minutos de gravação. Talvez fique com uns 20, talvez menos. Então, vai ficar, sei lá, eu acho que ficaria um tanto quanto ruim deixar o vídeo com 1 hora de gravação, ou talvez até mais. Então eu vou deixar tudo mesmo. De todo modo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu tô proporcionando até agora, desse novo formato que eu tô fazendo. E eu espero vocês também na parte 2. Até logo. Tchau, tchau.